Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados. Vamos ficar sobre os nossos pés, aqueles que podem. Comece a olhar para o seu irmão aí do lado. Vira para o seu irmão aí do lado e começa a dizer para ele: olha, agora é o nosso momento com o nosso Pai. Comece a chamar esse seu irmão aí do lado, porque nós vamos entregar ao Senhor uma só adoração, um só louvor, um só clamor. Feche seus olhos, abra os seus olhos espirituais nessa hora. Se conecte com o Abba. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos por tudo que tu és em nós, por tudo que tu fazes através de nós, Senhor, pelos livramentos, ó Deus, pelas ações, ó Pai, pelos teus feitos, Senhor, favor imerecível, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Desde o nosso, ó Pai, respirar, do nosso levantar, nós te adoramos. No nosso caminhar, das nossas ações, dos nossos pensamentos, nós te adoramos. E neste momento, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, Paizinho, para que a gente possa entregar ao Senhor o nosso louvor, o nosso melhor. E o Senhor vem buscar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Mas como igreja, Pai, olha para o nosso coração, para a nossa mente, Deus. Encha-nos, Espírito Santo. Encha a tua igreja nesta hora, Pai. Estamos preparados para receber a tua palavra. Mas vem, Senhor, olha para cada filho teu nessa hora. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Jesus. Nós reconhecemos o teu senhorio, Paizinho. Não por merecimento, mas pela graça, Pai. Não há outro e não há outro Deus. Não há outra rocha que nós conhecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por cada segundo em tua presença, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. A tua igreja conecta agora com os céus. E nós te adoramos nessa hora. Quantos creem? Exalte ao Senhor nessa hora. Prepare o seu coração. Diga a Deus: prepare o coração, venha celebrar. Deixe a tristeza lá fora. Sai do seu lugar, abrace o seu irmão. Vamos começar a festa. Deus, nós te adoramos, Jesus. Prepare o coração, venha celebrar. Deixe a tristeza lá fora. Sai do seu lugar, abrace o seu irmão. Vamos começar a festa. Hoje é dia de celebração, liberdade, comunhão. Não se prenda, erga a voz para louvar este som que sairá daqui, se unirá ao som do céu, e a glória encherá este lugar. Ei, Senhor, eu canto para ti, Senhor, que adoro estar perto de ti. Levanto minhas mãos ao céu para louvar. Eu canto para ti, Senhor, que adoro estar perto de ti. Ao mundo inteiro vou dizer que te amo. Amamos Jesus. Prepare o coração, venha celebrar. Deixe a tristeza lá fora. Sai do seu lugar, abrace o seu irmão.
Aleluia, Senhor, nós adoramos a Tua presença. Nós adoramos a Tua presença que é real neste lugar. Quem é o nosso Deus poderoso, forte na batalha, que pode curar, que pode salvar, que pode trazer alegria aos corações entristecidos. É nessa noite, ó Pai, nós adoramos o Teu santo nome. Clamamos pelas nossas vidas, pela Tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Pai. Nessa noite nós queremos adorar ao Senhor. Eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração. O Senhor tem falado no meu coração nesses dias que nós que vamos fazer a diferença nessa nação. E nós vamos fazer a diferença levando a presença do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Então, com seus olhos fechados, você vai orar pela sua vida, você vai orar pela sua casa, sua família, porque nós vamos fazer a diferença com o nosso testemunho, é com as nossas atitudes. Onde você chegar amanhã, de uma forma direta ou indireta, você vai fazer a diferença. Às vezes o seu trabalho, pessoas vão até você. Às vezes com o seu trabalho, vocês vão até a casa das pessoas. E se nós levar a presença do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos mudar assim a nossa nação. Nós vamos mudar assim o nosso bairro, a nossa cidade. Com as suas mãos no coração, com seus olhos fechados, Pai amado, Pai querido, nessa noite nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que venha nos revestir com o Teu poder, com a Tua ousadia. Nós sabemos, ó Pai, que a autoridade está sobre as nossas vidas como igreja do Senhor, para fazer a diferença nessa geração. Ó Pai, então onde houver uma pessoa que serve ao Senhor, onde ele passar, que o brilho do Teu Espírito Santo possa exalar o perfume do Senhor nas casas, nas famílias. Por isso nós clamamos pelas nossas vidas, ó Pai. Traz a alegria da salvação no nosso coração, traz o amor do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a diferença daquele que serve um Deus poderoso, poderoso nas batalhas, que tem poder para curar, para libertar, para trazer alegria. Só assim, ó Pai, nós vamos fazer a diferença. Só assim nós vamos ver um Brasil melhor, porque a autoridade está sobre as nossas vidas, ó Deus. Então reveste a Tua igreja com o Espírito Santo nessa noite. Reveste a Tua igreja, ó Pai, com ousadia, para que nós possamos ser o referencial, ó Pai, em meio à nossa casa, em meio à nossa família, em meio ao nosso trabalho. Pessoas, ó Pai, quando for na nossa empresa, possa ver ali um lugar de paz, um lugar da Tua presença, possa ver ali o brilho do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, ó Pai, como nós, que entrar na casa das pessoas para levar o nosso trabalho, que eles possam ver a diferença, ó Pai, nas nossas vidas, não porque somos melhores, mas porque fomos agraciados pelo Teu Espírito Santo, que habita em nós e nos dá a alegria da salvação, a alegria de louvar e agradecer o Teu santo nome, ó Pai. Por isso, ó Pai, abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, ó Deus, nos reveste com a Tua autoridade, nos dá ousadia, ó Pai, da Tua palavra, ousadia, ó Pai, de falar que somos filhos do Senhor, que levamos a Tua palavra, que testemunhamos o Seu Evangelho, que louvamos o Teu santo nome, ó Pai, que através das nossas vidas, Pai, possa haver mudança, porque quando eles olhar para nós, eles vão querer saber o que aconteceu com as nossas vidas, e nós vamos falar, nós tivemos um encontro real com Jesus, nós tivemos um encontro real com aquele que salva, nós tivemos um encontro real com aquele que liberta, nós tivemos um encontro real com aquele que traz a paz, que traz a alegria, que cura o enfermo, que liberta o cativo, que traz a alegria para em meio à decepção, porque ninguém é como o Senhor, só o Senhor, Deus soberano, Deus de ser adorado, Deus de ser engrandecido. Por isso reveste a Tua igreja agora com o Teu poder, onde nós levarmos a Tua presença, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação. Aquele que rouba não vai roubar mais, aquele que mente não vai mentir mais. Oh Pai amado, nessa noite nós queremos a Tua presença sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Assim, oh Pai, nós vamos contagiar todos aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos contagiar os nossos amigos, nós vamos contagiar os nossos vizinhos, nós vamos contagiar os nossos funcionários, nós vamos contagiar os nossos patrões, nós vamos contagiar todos aqueles que chegar perto de nós, e nós vamos atrair uma multidão de pessoas para o Teu reino, pessoas realmente rendidas, transformadas, libertas, para adorar o Teu santo nome. Se você quer ser agente, se você quer ser esse agente de transformação, levanta suas mãos no mais alto e começa a aplaudir ao Senhor, começa a engrandecer o nome do Senhor, porque ninguém é como o nosso Deus. Nosso Deus, quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus, quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar.
Aleluias. Quem está feliz aí, diga amém. Então, antes de você sentar, meu irmão, dá mais um aplauso ao Senhor aí, que Ele merece. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se sentar. Continue com esse espírito que você aí está adorando. Quero trazer uma passagem aqui dentro disso que também foi ministrada agora na oração, para que haja uma mudança. E eu quero então falar do dízimo e oferta também, que faz parte de servir ao Senhor, de estar junto com o Senhor. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46. Mateus 12, 46. A família de Jesus, junto comigo aqui, Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e esperem falar com o Senhor. Porém ele respondeu, e ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo as suas mãos para os discípulos, eis aí a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a minha vontade e a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, queridos? Então tudo aquilo que o Daniel falou aqui nessa oração, olha, eu quero falar com você algo maravilhoso, que o Senhor aqui tem falado com nós. Nós só vamos fazer a vontade de Deus se verdadeiramente nós ouvirmos a tua voz, se verdadeiramente nós estarmos ligados com tudo aquilo que é ministrado. Quando você entra num ambiente como esse aqui, amado, você tem que estar focado naquilo que está sendo ministrado, seja na recepção do estacionamento, na recepção ali da portaria, seja agora no momento do louvor, seja agora na ministração do Brasil, da nação, seja agora na ministração do dízimo, da oferta. Daqui a pouco vem a palavra, vem os aniversariantes, vem os visitantes, então te envia embora na paz do Senhor. Tudo isso é um culto que está acontecendo, e eu e você tem que estar ligado, porque se eu e você está aqui, não é fazendo a nossa vontade, é fazendo a vontade de Deus. Você não está aqui porque você não tem o que fazer, você está aqui fazendo a vontade de Deus. E aí quando você faz a vontade de Deus, eu quero dizer algo para você. Quando você chega na sua casa, você chega no seu trabalho, você chega aqui no meio da sua parentela, da sua vizinhança, dos seus amigos, de qualquer lugar que você esteja, querido, você vai fazer a vontade de Deus. Quando você traz o dízimo, traz a oferta, nós sabemos, queridos, como que é difícil. O primeiro dízimo que você dá na igreja, por exemplo, e de repente você chega para um parentesco: olha, eu estou dizimando na igreja. O parentesco seu vai falar assim: nossa, glória a Deus, olha, continua, é desse jeito? Ele vai tratar assim você? Não. Você vai levar dinheiro para o pastor, você vai acrescentar mais lá não sei o quê, você vai fazer isso? Não, meu amados, nós temos que ser diferente. Quando os discípulos chegam para falar: Jesus, sua família está lá fora, Jesus fala: está vendo aqui? Esses aqui são a minha família, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha irmã, esse aqui é minha mãe, é aquele que faz a minha vontade. Eu e você, nós temos que pôr algo na cabeça, que quando nós entregamos o dízimo e a oferta, nós não estamos fazendo a vontade humana, mas é a vontade de Deus. Porque através do meu dízimo, através da minha oferta, a bênção chega na minha vida e na sua vida. Nossos celeiros, querido, vai transbordar, amém ou não amém? Querido, o governo está aí brigando, a luta está começando, está havendo um tumulto celestial, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu e você adorem a Deus. A nossa confiança está no Senhor, aquilo que eu preciso está nele. E quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta com amor, com gratidão, olha, eu entrego sem saber, meu querido, assim, ó, o que vai acontecer diante. Por quê? Porque o Senhor já me confortou. Senhor, eu estou entregando aquilo que é do Senhor. Já não é mais nada meu, o Senhor me levantou, o Senhor colocou no meu coração. A pastora estava pregando aqui semana passada, bem rápido, a respeito da criação. Querido, tudo que Deus coloca na nossa cabeça é criação dele. Agora, quem vai formar é você.
é você que vai se formar advogado, é você que vai se formar médico, é você que vai se formar em qualquer área profissional, é você que vai formar, mas quem vai criar isso é Deus, vem dele, não é nosso. Então que você coloque isso na sua cabeça, querido, quando você dizima com alegria, com entendimento, olha, eu quero fazer a vontade do meu Deus, que aí Ele vai olhar para mim e falar assim, vem aqui meu irmão, vem aqui minha irmã, vem aqui fazer parte, porque esse reino aqui, tudo é nosso, todo posso naquele que me fortalece, tudo é dele, tudo é para Ele. Então, querido, fique de pé junto comigo e assine essa gratidão, entrega aquilo que é o de melhor, coloca no altar do Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que você sabe que verdadeiramente o Senhor já separou, que aí o Senhor vai derramar grandes coisas na sua vida, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus aqui nós estamos com esse entendimento, com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Sabemos que o Senhor se alegra quando nós entendemos que nós entregamos a oferta, o dízimo no teu altar, Pai. Então pedimos ao Senhor, queremos fazer parte da sua família, Pai. Então receba aquilo que nós somos obedientes ao Senhor, receba aquilo que nós temos, o nosso dízimo, a nossa oferta de coração, em nome de Jesus. Querido, fica na liberdade, em nome de Jesus. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, bem forte. Obrigado, Senhor, aleluias, graças a Deus, Ele vive, amém, meu irmão? Dentro de você aí, em nome do Senhor Jesus. Queria chamar as crianças aqui, até 11 anos, vão liberar para a salinha. Glória a Deus, vamos orar, estenda a mão para cá, vamos abençoar as crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças que vão participar dessa linha. Abençoa a vida delas, abençoa a vida dos tios, das tias que vão estar ali ensinando, capacita eles, que teu Espírito Santo tenha liberdade naquele lugar, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Os que concordam, eu digo amém. Pode passar a linha, sem correr, graças a Deus, amém, irmãos? Quem está animado aqui nesta noite, dá um glória a Deus. Meus queridos, tenho certeza que o Senhor também nesta noite vai falar conosco através da palavra dEle, né? Eu ministrei essa palavra sexta-feira, e eu queria compartilhar essa palavra com a igreja. Quem aqui, meu irmão, tem alguma necessidade aí? Todos nós temos necessidades, não é verdade? Necessidades, meu irmão, físicas, né?
de comer, necessidade de trabalhar. Quem vai trabalhar aqui amanhã? Temos que trabalhar. Então todos nós temos necessidades. E o tema, meu irmão, da pregação de hoje é: domine a sua necessidade. Amém? Fala para o irmão que está do seu, meu irmão, domine a sua necessidade. Meus queridos, todos nós temos necessidades, mas nós não podemos ser dominadas pela nossa necessidade. Nós precisamos dominá-las e não ela dominar a nossa vida. Amém? Todos nós temos necessidades, mas nós não podemos deixar que ela saia do nosso controle. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, do versículo 1 ao 14. O texto fala assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para a sua tenda. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram-se a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que foi lida. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar nos nossos corações de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, para que possamos ser aqui abençoados, transformados pelo teu poder e pela tua palavra, Pai. Fala comigo,
fala com a tua igreja nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os que concordam, digam amém. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto aqui fala a respeito de Saul e do profeta Samuel, um texto bem conhecido. E a história nos conta que Saul, ele foi para a guerra contra os filisteus. E os filisteus ali, meu irmão, se ajuntaram, e era um exército muito grande, a ponto do exército de Israel tremerem de medo, se esconderem em cavernas. E então ali, meu irmão, Saul, ele, pressionado pelos soldados, pressionado pela circunstância, ele sentiu então que ele deveria oferecer um holocausto ao Senhor, visto que o profeta não tinha chegado, visto que Samuel não tinha chegado ainda para poder oferecer aquele sacrifício. E o texto nos fala que ele pensou, olha, já que Samuel não chegou, eu vou fazer isso. Mas, meus queridos, isso não era da responsabilidade de Saul, era da responsabilidade do profeta. E não importa, meu irmão, porque a palavra nos fala que Samuel, ele demorou a chegar. E Saul agora pressionado pelos soldados, pressionado pela circunstância, ele achou necessário oferecer aquele sacrifício a Deus. Meus queridos, olha, eu quero falar para você que muitas coisas são necessárias na nossa vida. Como eu falei, né, é necessário que nós venhamos trabalhar, é necessário que nós venhamos, né, se alimentar, porque há uma necessidade de nós tomarmos banho, amém? Quem tomou banho antes de vir para a igreja aí? Esse irmão está cheiroso, que está do seu lado aí? Glória a Deus, né? Porque há uma necessidade. Mas, meus queridos, quando a necessidade, ela começa então a roubar um princípio de Deus nas nossas vidas, isso então, meu irmão, começa a sair fora do propósito do Senhor, e começa a virar algo ruim. Essa necessidade que nós temos, que nós precisamos então, meu irmão, suprir essa necessidade nossa, quando ela começa então a sair de um princípio, a sair de uma palavra profética que Deus tem para a nossa vida, então começa a se tornar algo ruim. E o texto nos fala aqui, meu irmão, que havia uma palavra do profeta. O profeta falou para Saul: Saul, olha, espera. Mas o texto nos fala que ele pensou: olha, não vai ter nenhum problema, e eu vou oferecer esse sacrifício. Meus queridos, existem coisas que não cabem a nós tomarmos a decisão ou fazermos, porque muitas vezes em decisões que nós estamos tomando, nós estamos, meu irmão, burlando princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E eu quero citar aqui algumas necessidades que nós passamos por elas, só que nós temos que manter, meu irmão, os princípios de Deus na nossa vida. A primeira necessidade que eu gostaria de falar é a respeito da necessidade externas. Fala assim: necessidades externas. A pressão dos soldados sobre a vida de Saul levou ele a tomar uma decisão precipitada. Muitas vezes as pressões externas, família, trabalho, negócio, podem nos levar a decisões erradas para atender uma necessidade e ficarmos livres do problema e da situação. Meu irmão, nós somos pressionados todo momento. Pressões externas. Há uma cobrança da sociedade
sobre as nossas vidas, e se nós não tomarmos cuidado, essa cobrança, ela vai começar então a gerar uma necessidade no nosso coração, e essa necessidade, ela começa então a se tornar perigosa, porque começa a roubar o quê? Os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. É muito interessante, eu vou citar um exemplo aqui. Olha, quando uma pessoa, ela casa por uma necessidade, ela se casa ali por uma necessidade, meu irmão, esse casamento, ele pode dar muito errado, porque a pessoa, ela casou para que uma necessidade dela fosse suprida. Olha, eu estou me casando para eu ser feliz, eu estou casando porque eu quero, ter um relacionamento sexual. Há uma necessidade? Sim, mas há um princípio estabelecido por Deus a respeito do casamento. E quando nós casamos, quando isso acontece através de um princípio e não através de uma necessidade, então isso começa, meu irmão, a dar certo, porque nós entendemos o princípio do casamento, nós entendemos o princípio daquilo que Deus estabeleceu. Hoje em dia existe uma pressão muito grande na vida dos jovens solteiros, uma pressão muito grande que eles têm que namorar, que o jovem que ainda não teve um relacionamento sexual, ele é ultrapassado, e muitas vezes as pessoas zombam desse jovem, porque ainda é virgem. Eu quero falar para você, jovem, se você é virgem, isso é um princípio de Deus, isso é uma dádiva de Deus, continue guardando a sua virgindade para o seu casamento, amém? Mas, meu irmão, existe uma pressão sobre a vida, uma pressão externa onde as pessoas são cobradas, que elas precisam ter, que elas precisam conquistar, e no meio, meu irmão, desta pressão, quantas pessoas estão perdendo o princípio da palavra de Deus? Talvez, meu irmão, até mesmo dentro da sua casa, existe, meu irmão, uma cobrança muito grande sobre a sua vida. Há uma cobrança que você precisa ter, que você precisa fazer, porque se você não ter, se você não fizer, você vai ser um derrotado, você é uma pessoa que não vai dar certo. Existe uma pressão muito grande, até mesmo dentro da nossa família. Mas nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, para que essa pressão, para que essa necessidade não venha passar por cima de princípios da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos fala aqui, meu irmão, que Saul, o rei Saul ali, ele foi pressionado pelos soldados, porque os soldados começaram a fazer o quê? A ir embora. Os soldados estavam com medo, os soldados estavam indo embora, fugindo, e por causa daquela pressão, ele precisou ali então tomar uma decisão precipitada de oferecer holocausto ao Senhor, que não era da sua responsabilidade, que não era para ele fazer, mas por causa da pressão, ele passou por cima de um princípio estabelecido por Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Necessidades internas, meu irmão. Fala assim, necessidades internas. Movidas pelo meu eu, pela sensação de realização. Quantos de nós, na ânsia de atender a nossa própria necessidade de ser, de ter, de conquistar, estamos passando por cima de princípios que Deus já estabeleceu para a nossa vida? Saul poderia falar para os soldados: essa responsabilidade de oferecer o holocausto não é minha, mas do profeta Samuel. Porém o seu ego não queria depender de ninguém. Meus queridos, olha, nós precisamos tomar cuidado também com as necessidades internas que nos pressionam.
uma cobrança que vem sobre as nossas vidas, sobre o nosso eu, sobre o nosso ego, que nós temos que ter, que nós temos que fazer, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes essa pressão dentro de nós nos leva, meu irmão, a passar por cima de princípios estabelecidos por Deus nas nossas vidas. Meus queridos, olha, nós precisamos, meu irmão, não sermos dominados pelas nossas necessidades. Como eu falei, não há problema nenhum, meu irmão, né, em você prosperar, em você ser abençoado. Não há problema nenhum em você querer melhorar profissionalmente, financeiramente. Isso não tem nenhum tipo de problema. Mas o problema é quando essa cobrança, ela começa a tomar conta do nosso coração. E nós começamos então, meu irmão, fazer dessa cobrança uma necessidade. Porque se nós não, alcançarmos essa necessidade, nós começamos a nos sentirmos como fracassados. E nós temos um problema muito sério. Nós, muitas vezes, deixamos de olhar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Você já reparou, meu irmão, que existe uma insatisfação dentro do nosso coração? Sim ou não? Você compra uma casa, depois você quer ter uma maior, você compra um carro, depois você quer ter um carro melhor. Como eu falei, não tem problema nenhum você melhorar, mas o problema é quando a insatisfação, ela começa a tomar conta do nosso coração. E essa insatisfação, ela começa, a se tornar uma necessidade. Nós precisamos ter, eu preciso alcançar, eu preciso fazer. E há uma cobrança dentro de nós mesmos. E essa cobrança, meu irmão, começa a sair fora dos princípios estabelecidos por Deus para as nossas vidas. Saul, meu irmão, ele era o rei. Saul, ele tinha autoridade. Saul, ele foi ungido pelo próprio profeta Samuel. Mas, meu irmão, aquele homem se sentiu ali na necessidade de ele mesmo oferecer aquele holocausto, de não depender do profeta, de não depender de ninguém. E ele fala assim: olha, eu mesmo posso fazer isso. E ele faz algo, meu irmão, que passa por cima de uma palavra profética que estava sobre a sua vida. Meus queridos, nós não podemos ser dominados pela nossa necessidade. Nós precisamos dominá-las. Amém? Necessidade física, né? Podemos citar a fome, a sede, relacionamento sexual, que são necessidade da carne e podem levar a pessoa ao desespero e que acabam anulando os princípios de Deus para a sua vida. Eu coloquei aqui um exemplo, está lá em Gênesis capítulo 25, do 29 ao 34, fala a respeito de Esaú. Quem já viu falar de Esaú aí? A palavra de Deus nos fala que Esaú, ele era um caçador, e um certo dia ele estava caçando, e ele voltando da caça, a palavra nos fala que ele estava faminto, ele estava com muita fome, e seu irmão ali, Jacó, ofereceu para ele o quê? Um prato de lentilhas, e ele trocou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a primogenitura, de assumir ali o lugar do seu pai, de dar continuidade naquilo que o seu pai começou, mas por um prato de lentilhas, ele trocou aquilo que ele tinha de mais precioso. No momento de fome, ele fala: o que adianta eu ter a primogenitura se eu estou aqui perecendo? Meus queridos, nós colocamos a culpa em quem? Em Jacó, não é verdade? Olhamos e colocamos a culpa em Jacó. Mas, meu irmão, a culpa foi de quem? A culpa foi de Esaú. Esaú, ele resolveu abrir mão do direito dele, daquilo que ele tinha,
de mais precioso, por quê? Porque naquele momento, naquele instante, ele estava passando por uma necessidade, e naquele momento de suprir a sua necessidade, ele abriu mão de algo que Deus tinha dado para ele. Meus queridos, nós precisamos também olhar, meu irmão, para as nossas vidas. Se por uma necessidade que nós estamos passando, nós não estamos abrindo mão daquilo que Deus deu para nós. Eu falo que tudo nós colocamos a culpa no diabo, não é verdade? O diabo é isso, o diabo é aquilo. Meus queridos, olha, o diabo, ele só tem poder para agir na nossa vida se nós dermos brecha para ele. A palavra nos fala que ele está onde? Está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas ele só pode entrar, meu irmão, por uma brecha, se nós dermos brecha para ele. Porque se nós não dermos brecha para ele, ele não tem poder para agir na nossa vida, não tem poder para atuar na nossa vida. Mas quando nós damos legalidade, quando nós, meu irmão, passamos por cima de princípios que foi estabelecido por Deus para as nossas vidas, nós damos legalidade para ele agir na nossa vida. Nós não podemos, meu irmão, deixar que essa necessidade, ela vinha falar mais alto do que os princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Meus queridos, quantas pessoas estão abrindo mão dos princípios por um prazer, por um momento de prazer, por um momento de alegria? Estão abrindo mão. E quando nós abrimos mão de um princípio, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Isso vai trazer consequências sobre a nossa vida. Esaú, ele perdeu o direito da sua primogenitura por um momento de necessidade que ele estava passando. Meus irmãos, todos nós passamos por necessidades, temos as nossas necessidades pessoais, mas nós não podemos, meu irmão, abrir mão dos princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Nós não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Eu coloquei o exemplo também lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 5, fala a respeito de Davi. Quando Davi ali, meu irmão, ele tem um relacionamento com Betseba, ele cai no adultério, comete ali, meu irmão, um homicídio. Por que Davi ele fez isso? Porque um certo dia ele saiu para fora do seu palácio, ele olhou pela janela ali, e ele viu uma mulher tomando banho, e ele sentiu ali a necessidade de possuir aquela mulher, de ter aquela mulher. E aquela necessidade de ter aquela mulher levou ele ao erro, ao pecado, a comprometer toda a sua casa, a comprometer toda a sua família, por uma noite de prazer. Meus queridos, olha, muitas vezes estamos cedendo os princípios da palavra de Deus por uma noite de prazer. Estamos abrindo mão daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Eu olho para a vida de Davi, meu irmão, um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que entre nós aqui, talvez pode ter algum parecido, mas melhor que Davi, meu irmão. Mas por causa da sua necessidade, ele passou por cima de princípios, e ele comprometeu toda a sua casa, toda a sua família. A partir daquele momento, a sua família não foi mais a mesma.
Meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque talvez, meu irmão, uma necessidade, ou o prazer daquela necessidade, pode nos trazer consequências terríveis, que vão comprometer não somente a nossa vida, mas a nossa casa e a nossa família. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado, meu irmão, com as necessidades financeiras. Sabemos que o dinheiro, né, a tudo ele responde. Lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, fala isso, que o dinheiro, a tudo ele responde. Quem precisa de dinheiro aí, meu irmão? Todos nós precisamos de dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Hã? Eu falo sempre assim, que o mais gostoso de ganhar o dinheiro, o que é? Quem gosta de gastar dinheiro aí? As mulheres eu sei que gostam, né? Gastar dinheiro é bom, meu irmão. Ganhar é bom, mas gastar é bom. Gastar dinheiro, ter o dinheiro não é pecado, não é mal. Amém? Mas quando o dinheiro, quando essa necessidade de ter o dinheiro, ela começa a tomar conta do nosso coração, aí, meu irmão, isso começa a se tornar um mal, isso começa a se tornar ruim na nossa vida. O dinheiro é muito bom, o dinheiro a tudo responde, nós precisamos do dinheiro. Rubens falou aqui a respeito do dízimo, de oferta. Nós precisamos do dinheiro para pagar as contas da igreja. É necessário, meu irmão, ter o dinheiro. É necessário nós ganharmos o dinheiro. Mas quando é essa necessidade de ganhar o dinheiro, começa a falar mais alto no nosso coração, meu irmão, aí isso começa a passar por cima de princípios da palavra de Deus. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, fala assim: pois o amor é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Meus queridos, olha, ter dinheiro não é o problema, gastar dinheiro não é o problema, trabalhar para ter o dinheiro não é o problema, mas quando o dinheiro ele começa, meu irmão, falar mais alto nas nossas vidas, quando nós começamos a amar mais o dinheiro, então nós começamos a deixar os princípios da palavra de Deus para trás. Nós precisamos, meu irmão, tomar cuidado. Se essa necessidade de ter o dinheiro, de ganhar o dinheiro, não está falando mais alto no nosso coração. Lá no versículo 14, lá em 1 Samuel 13, 14, Saul, ele fala o seguinte, olha o que ele fala aqui, versículo 12, ele fala assim, ó, a partir do versículo 12: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o quê? Por isso o que acontece? Me senti obrigado, meu irmão. Por isso eu me senti obrigado. Era obrigação de Saul oferecer sacrifícios ao Senhor? Não era obrigação dele.
Mas, meu irmão, ele começou a colocar no coração dele, por causa da pressão, por causa dos soldados, porque eles estavam indo embora, ele começou a colocar no coração dele que ele tinha obrigação, ele começou a se sentir obrigado a fazer algo que não era para ele fazer. Meus irmãos, não existe uma justificativa quando nós passamos por um princípio da palavra de Deus, porque muitas vezes nós queremos justificar o nosso erro, queremos justificar a nossa falha. Olha, eu fiz isso porque eu estava passando por esse problema, eu fiz isso porque eu estava passando por essa necessidade, se eu não fizesse isso, não tinha como eu suprir a minha casa, se eu não fizesse isso, sabe, eu não tinha como suprir o meu casamento. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos procurando uma desculpa para justificar algo que nós estamos fazendo de errado, contra os princípios da palavra de Deus. E aí, meu irmão, sabe, Esaú, ele fala a mesma coisa. Esaú, ele fala assim: o que adianta eu ter o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? O que adianta eu ter o direito de primogenitura se eu vou morrer? Então é melhor eu abrir mão dos princípios. É melhor abrir mão dos princípios. Meu irmão, você consegue entender que a pressão vai vir? A pressão vai vir. E essa pressão, meu irmão, ela vai vir para que nós possamos abrir mão dos princípios de Deus. E a gente começa a se justificar, porque nós estamos abrindo mão dos princípios de Deus. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 7, fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por... Meus queridos, até o nosso dízimo e a nossa oferta, quando nós entregamos no altar do Senhor, nós não podemos entregar por uma necessidade. Você sabe por que nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta? Não é por uma necessidade, é por um princípio, meu irmão. É por um princípio da palavra de Deus. Quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta por um princípio, Deus recebe, Deus aceita, isso agrada a Deus. Mas quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta por uma necessidade, ou até mesmo com medo, porque se eu não entregar, vai faltar o pão dentro da minha casa. Meus queridos, nós precisamos andar por princípios. Nós não podemos, meu irmão, deixar que a necessidade do nosso dia a dia venha tomar conta da nossa vida, do nosso coração. Eu fico olhando, meu irmão, para Jesus na cruz do Calvário, quando Ele está ali, meu irmão, crucificado, naquele lugar. Meu irmão, Jesus, Ele não queria estar ali. Eu tenho certeza que, como Ele falou no Getsemane, Ele fala: se for possível, passe de mim esse cálice. Havia ali, meu irmão, uma necessidade de Jesus ali de sair fora daquele sacrifício, sair fora daquele sofrimento. Mas por um princípio da palavra que Deus estabeleceu, Ele morreu naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de salvação,
a oportunidade de vida eterna. Jesus, meu irmão, ele sempre andou por uma necessidade, sempre andou por princípio, não por necessidade. Nós também precisamos andar, meu irmão, por princípios, não por necessidade. Olha só, o que a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 4, versículo 19, fala assim: o meu Deus suprirá quantas necessidades? Quantas? Todas as necessidades. Agora é muito interessante, meu irmão, que necessidades são essas? Aqui fala, meu irmão, que o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas, aonde? Em Cristo Jesus. Se a nossa necessidade, ela não for suprida em Cristo Jesus, nós seremos pessoas frustradas. Meu irmão, você pode ganhar muito dinheiro, mas se a sua necessidade não for suprida por Cristo Jesus, você vai andar uma pessoa frustrada. Você pode, meu irmão, suprir a sua necessidade no seu casamento, porque o casamento foi bênção que Deus deixou, mas se você não tiver Jesus no seu coração, você terá um casamento frustrado. Você pode, meu irmão, suprir a sua necessidade profissional e se tornar um ótimo profissional, mas se Jesus, meu irmão, não suprir o seu coração, você será um profissional frustrado. Eu quero falar para você, meu irmão, as nossas necessidades, elas só podem serem completamente supridas em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Nós não podemos, meu irmão, tomar uma postura como a de Saul. Saul ali, ele tinha tudo para se tornar um rei poderoso, um rei maravilhoso, um rei que agradava o coração de Deus. Mas Saul, ele perdeu o seu reinado, porque ele abriu mão de princípios que foram estabelecidos. Meus queridos, olha, eu quero nesta noite, sabe, deixar essa palavra no seu coração, que você possa entender que nenhuma necessidade que nós passamos aqui nessa terra pode passar por cima dos princípios da palavra de Deus. E as nossas necessidades, meu irmão, elas são muitas. Nós corremos atrás para suprir as nossas necessidades, e elas são supridas, mas eu quero falar para você, meu irmão, se o Senhor Jesus, Ele não estiver no centro do seu coração, você sempre vai ser uma pessoa frustrada e decepcionada, uma pessoa insatisfeita. Mas se você, meu irmão, deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, se você deixar Ele completar o seu coração, você pode ter certeza disso, meu irmão, que você vai sentir no seu coração a paz, a alegria, a sensação de dever cumprido, porque o Senhor, Ele supriu a sua vida em tudo aquilo que você precisava. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar que Jesus, Ele venha ser o Senhor do nosso coração, Ele venha ser o Senhor da nossa vida. Nós precisamos deixar, meu irmão, que o Senhor Jesus, Ele venha estar no controle de tudo, de todas as coisas. Nós não podemos, meu irmão, mover as nossas vidas segundo as nossas vontades, ou a vontade, meu irmão, da nossa carne,
do nosso eu, do nosso ego, mas precisamos andar segundo a vontade de Deus, segundo os princípios que Deus estabeleceu. Meu irmão, tudo que nós fizermos aqui nessa terra, existe um princípio que Deus estabeleceu. Um princípio para a sua família, um princípio para o seu trabalho, um princípio para o seu casamento, um princípio para os seus filhos, um princípio para a sua vida espiritual. Existe um princípio que foi estabelecido. E não deixe que essa necessidade que nós temos venha passar por cima desses princípios estabelecidos pelo Senhor. Amém. Nessa noite, meu irmão, sabe, eu queria fazer uma oração pela sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, nesse momento. O problema de Saul foi confiar demais nele. O problema de Saul foi achar que ele não dependia de ninguém. Muitas vezes, meu irmão, esse sentimento que nós somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém, que não dependemos de ninguém para fazer nada. Isso, meu irmão, pode nos levar aonde Saul foi levado, a derrota e a destruição. Um dia, meu irmão, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus. E quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus, o Senhor estabeleceu princípios para as nossas vidas, para que nós pudéssemos andar por esses princípios. Mas, meu irmão, no decorrer da nossa caminhada, as pressões, a cobrança vem. Até a cobrança, meu irmão, de nós mesmos. E essa cobrança, essa necessidade, talvez de mostrar, de provar, tem roubado os princípios de Deus dentro do nosso coração. Saul, meu irmão, ele não precisava ter feito nada daquilo. Ele não precisava fazer aquilo que não era para ele fazer. Era só confiar no Senhor. Você não precisa fazer nada, meu irmão, para agradar pessoas, para provar para as pessoas, para mostrar para as pessoas. Você não precisa. Isso não cabe, não é da sua responsabilidade. O que cabe a você, meu irmão, é agradar a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Necessidades, meu irmão, emocionais, físicas, espirituais. Será suprida nele, somente nele. Talvez, meu irmão, essa pressão do dia a dia tem feito, meu irmão, você abrir mão de princípios. Eu quero nesta noite, meu irmão, te desafiar você a abrir seu coração e deixar Jesus reinar no seu coração. Deixar Jesus estar no centro do seu coração. Deixar Ele ser o dono do seu coração.
Deixar Jesus ser o dono da sua vida. Feche os olhos aí, meu irmão. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu queria que nesse momento você falasse com o Senhor. Você sabe, meu irmão, da sua necessidade. Você sabe, meu irmão, da pressão que vem sobre a sua vida, das propostas. Mas eu quero falar para você, meu irmão, deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta do seu coração. Não seja dominado por essa necessidade. Lute contra ela. Essa necessidade, meu irmão, pode levar você ao orgulho. Essa necessidade pode levar você à soberba. Essa necessidade, meu irmão, pode levar você à ruína, a passar por cima de princípios estabelecidos pelo Senhor. Nós precisamos da presença dEle, precisamos da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, enxergar com clareza aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Queria que você falasse com o Senhor agora. Nós vamos cantar uma canção, e eu queria que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. Obrigado, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo,
cobrança, a acusação, o sentimento de culpa. Talvez, meu irmão, tenha tentado falar mais alto, tentado roubar os princípios do Senhor para a sua vida. Talvez, meu irmão, o seu eu, o seu ego, quer levar você, meu irmão, a uma sensação de prazer, de conforto, mas que passa por cima de princípios da palavra de Deus. Meu irmão, eu quero falar para você nesta noite: não abra mão da palavra, não abra mão dos princípios. A palavra te guarda, a palavra ela te garante, os princípios de Deus te garante, meu irmão. Talvez, meu irmão, a cobrança externa das pessoas, da sua família, do seu trabalho, da sociedade, tem feito você, meu irmão, pensar em abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Meu irmão, retenha a palavra de Deus no seu coração. Deixa Jesus suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda nesta noite. Espírito Santo, visita o coração desse homem, o coração dessa mulher, o coração deste jovem. Fortalece, Espírito Santo. Abre os olhos espirituais, para que não possa ter dúvida a respeito da tua palavra, a respeito dos teus princípios, Pai. Senhor, que nós não podemos ter nenhuma dúvida a respeito da promessa que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas, o nosso coração, Pai, diante de Ti. Que o Senhor possa ser o Senhor do nosso coração, que o Senhor possa ser o Senhor da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Mesmo que as coisas não estão acontecendo, parece que não estão acontecendo, mas nós confiamos no Senhor. Nós não vamos, Pai, dar nenhum passo, nós não vamos tomar nenhuma atitude se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não permitir que nós venhamos tomar essa atitude, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Pai, guarda a nossa mente, Pai, guarda a nossa boca, guarda os nossos ouvidos, Pai. Senhor, por tudo aquilo que esse mundo, Pai, tem tentado tirar de nós, que não possa tirar, Pai, a Tua palavra, que a Tua palavra ela possa estar escondida dentro do nosso coração, Pai. Eu quero profetizar aqui nesta noite uma igreja sarada, um povo sarado, um povo, Pai, que está disposto a vencer as suas necessidades e obedecer a Tua palavra e andar de acordo com os Teus princípios, Pai. Em nome de Jesus, eu quero profetizar a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que concorda, meu irmão, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, não tem nenhuma dúvida, que o Senhor Jesus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas. Vamos
confiar nele. Vamos, meu irmão, deixar ele ser o dono do nosso coração, da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se assente aí no seu lugar. Quero dar os avisos aqui. Lembrando que